A paz do Senhor, amados irmãos, que satisfação podermos estar aqui para o início deste segundo trimestre de 2026. Vamos estudar a respeito dos homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó, que depois passou a ser Israel, não é isso? Bem-vindo ao segundo trimestre, paz do Senhor, pastor Davi. Pastor Herpes, aos senhores professores, alunos, que bom vê-los novamente, né, através da live, através das pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, e é um prazer estar novamente convosco para mais um abençoado trimestre, é o segundo, né, do ano de 2026, um assunto, como todos, né, em se tratando de Bíblia, um assunto de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, neste trimestre nós vamos estudar na lição de hoje, a lição primeira, Abraão, seu chamado, a sua jornada de fé. Depois a fé de Abraão nas promessas de Deus. Na terceira lição, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Depois na lição 4, a confirmação de uma promessa. Na lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. A lição 6, o nascimento de Isaac. Na lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Depois, na lição 8, Isaac, herdeiro da promessa. A lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Depois, na lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Na lição 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Na lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E, por fim, a última lição, a lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Esses, então, os assuntos das lições que nós estaremos estudando neste segundo trimestre de 2026. Você pode estar ligadinho aí, estaremos disponibilizando um material de apoio, não é? Além dos slides. Os slides nós disponibilizamos ele tanto em PDF quanto no PowerPoint. Já o material de apoio, o comentário, né, a respeito da lição, nós temos também para os irmãos uma dinâmica para ser aplicada na classe e o comentário de cada um dos tópicos da lição, bem como de palavras que não são muito usuais do nosso dia a dia, algum termo também que está na lição e que necessita de esclarecimento a respeito do seu significado, sua aplicação, sua contextualização. Isso tudo fica disponível gratuitamente no nosso material de apoio, que você consegue fazer download na nossa plataforma de cursos online do CETADB. Então, deixar para você, para que você consiga fazer o acesso, você pode tão somente acessar a plataforma, que é online.cetadb.com.br. Você acessa a plataforma, cria o seu perfil gratuitamente de acesso à plataforma, e aí você já tem disponível automaticamente o material da escola dominical. Nós começamos realizando este trabalho em setembro do ano de 2025, então de lá para cá todas as lições têm sido disponibilizadas, comentários, slides e a própria aula, não é? Se você está nos assistindo através do YouTube, você pode também fazer o seu acesso. Se você tem dificuldade para isso, pode me enviar um WhatsApp, o meu número é esse que está na tela, 43 999 60 8886. Você manda um WhatsApp solicitando acesso para a plataforma para poder fazer download do material de apoio das lições da IBD, e aí eu passo para ti um roteiro passo a passo, como você consegue criar o perfil e acessar o material. Amém? Vamos lá então, lição de número 1, que será ministrada no dia 5 de abril, domingo de Páscoa, não é? Já está chegando, veja que o tempo está passando rapidamente, não é? Já estamos no mês de abril, praticamente já avançando aqui no mês de abril de 2026. A lição de hoje, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Deixa eu já adiantar para os irmãos que pode ser que em algum momento a gente vai dizer Abraão. Exatamente. Querendo dizer Abraão, e em algum momento podemos dizer Abraão, querendo dizer Abrão, e certamente porque o nome, né, dele foi alterado por causa da sua significação, mas em algum momento a gente pode trocar um pelo outro, mas estamos referindo ao pai da fé, não é isso? Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. O texto áureo da lição, deixa eu pegar aqui para avançar os slides para os irmãos. O texto áureo da lição está em Gênesis capítulo 12 e o versículo 1 e diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse o texto áureo da lição.
de número 1 deste segundo trimestre. A verdade prática diz que o chamado de Deus na vida de Abrão e na sua e também na nossa, não é, exige obediência irrestrita, fé e perseverança. É a verdade prática da nossa lição. Vamos lá então, a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 9. É importante que você leia, não é, esse texto, a fim de que você consiga estabelecer aí todo um contexto em relação àquilo que é o conteúdo proposto da lição. A CPAD está sugerindo como os hinos, não é, para o devocional desta aula da Escola Dominical, os hinos 84, 126 e também o 186. Os objetivos da lição, nós vamos aqui no tópico primeiro da lição apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. No segundo tópico, vamos enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E no terceiro tópico, vamos mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar em Canaã, porque tem bênção, mas para ter vitória precisa ter luta, né? E ele enfrentou algumas, não é, nessa sua jornada. A palavra-chave é fé, e a respeito dela o pastor Adovilson já trouxe aqui para nós uma definição inicial. Bom, uma definição objetiva direta que nós temos é na Bíblia, né? Aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu trouxe aqui na versão transformadora também, olha só, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Fé, né? Esta versão que eu acabo de ler aqui destaca a fé como uma certeza prática e uma convicção interior, né? A fé não é apenas um desejo, mas a garantia de que as promessas de Deus são reais. Fé torna visível ao coração o que o olho humano não pode ver. Então veja bem o alcance da fé, né? Crer mesmo não vendo. Isto é fé. Vou repetir, isso é importante. Crer mesmo não vendo. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Tomé, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou. Disse que para crer era preciso ver o sinal dos cravos nas mãos de Jesus, mas o Salvador o repreendeu, dizendo: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Lá em João, capítulo 20, verso 29. Mas o que é fé, né? Ter fé é algo maior do que ter esperança. Fé é a certeza da realização de uma expectativa, mesmo quando não há sinais de concretização. A fé é essencial no nosso relacionamento com Deus. Ao contrário do que muitos pensam, a fé em Deus não é irracional ou desprovida de lógica. A nossa fé em Deus está baseada em experiências reais e conhecimento sobre a sua palavra. Existem vários níveis de fé, mas a principal questão não é o tamanho da nossa fé, mas em quem estamos depositando a nossa fé. Agora, eu trouxe aqui rapidamente uma diferença entre fé e esperança. Enquanto que a esperança aguarda algo, a fé é a certeza de que essa expectativa se realizará. A fé vai além da racionalidade humana, confiando no poder de Deus. Então, a definição de fé é abrangente, tá certo? Com certeza, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam e o buscam. Muito bem, então, meus irmãos, vamos introduzir a lição depois de termos a definição da palavra-chave da lição, que é fé. Neste trimestre, nós vamos estudar a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Vamos verificar aqui que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. A sua convocação implicava deixar a sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Nesse sentido, então, você vai entender que era preciso, era necessário, tanto fé quanto obediência, que são duas qualidades, não é? Que não podem estar desassociadas. Quem tem fé precisa viver uma vida de obediência e logo aquele que é obediente também precisa ter fé, como nós vamos estudar aqui no caso de Abrão.
Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, tendo o seu caráter forjado pelo próprio Deus, teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Então ele mudou de Abrão, que é pai exaltado, para Abraão, pai da multidão das nações. Base é Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 5. Então vamos aqui desenrolar o conteúdo, não é, da nossa lição, a começar já pelo tópico primeiro. Deus chama Abrão. Muito bem, a fé de Abrão diante do chamado. Gênesis 12:1. Veja bem, queridos, Gênesis 12:1, eu trouxe aqui na Almeida atualizada. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tem uma colocação que eu quero fazer sobre este chamado. Gênesis 12:1. Quando nós lemos, queridos, em Atos capítulo 7, versos 2 a 4, ora, o Senhor havia dito a Abraão, em Atos 7, 2 a 4, Deus revelou por meio de Estevão que essa promessa foi feita a Abrão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Como que nós vamos comprovar isso? Atos 7, 2 diz lá, Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abrão, né? Estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E o verso 3 diz lá, e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. E o verso 4, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. O que nós queremos trazer com isso, pastor? Nós entendemos que houve um chamado, né, em Ur dos Caldeus, a princípio, e houve também um chamado em Harã. Então, essa questão nós vamos entender, tá? 12:1, quando nós lemos 12:1, esta chamada, ela está ocorrendo em Harã. Então, nós temos que entender esta colocação aqui. Agora, veja bem, meus queridos irmãos, temos aqui, vamos ler, Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua família e seus amigos e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. E também é importante fazermos a seguinte colocação. Nós estamos adentrando agora nos assuntos dos patriarcas, entrando na quarta dispensação, tá? Chamada dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. A partir do chamado de Abrão, nós estaremos entrando, portanto, nessa quarta dispensação que durou aí entre Abraão, Isaac e Jacó aproximadamente 400 anos. Alguns teólogos dizem 430 anos. E durou essa dispensação, que é a quarta dispensação que nós temos aí através dos estudos bíblicos, né? Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, Sistema de Posicionamento Global, que significa GPS, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, né? Porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível, né? Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. É uma forma apenas, né? Isso é o mais importante. É um negócio, a gente começa a pensar, rapaz, você imagina assim, Deus falou com ele, não falou com a família dele, exatamente, né? Com as pessoas que ali estavam fazendo parte do ciclo pessoal dele. Deus falou com ele falou, gente, junta tudo e nós vamos sair daqui. Tudo bem, vamos para onde? Ele, então, esse é o negócio, Deus vai mostrar o lugar. Rapaz, tem que ter fé. Sair da comodidade, né? Com certeza. Sair da tranquilidade, do lar, tudo construído, casa, vamos falar casa boa, né? Mas sair errante pelo deserto. Com certeza, a habitação dele devia ser muito boa, porque ele era uma pessoa de muito patrimônio. Exatamente. Né? Muita posse. Continuando a leitura aqui, ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, simplesmente sai, né? Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Depois desse último parágrafo, está lá, isto nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo.
trouxe um adendo sobre esta última parte aí. Este é um comentário profundo que nós lemos aqui, que está na lição, sobre a soberania divina, frequentemente associada à mensagem de fé e confiança em momentos de incerteza. A frase reflete a ideia de que Deus, em sua onisciência, conhece os detalhes do passado, do presente e do futuro, agindo com propósitos específicos, o porquê, né? E escolhendo as pessoas certas, com quem. Então ele sabe o que faz para cada etapa, mesmo quando o processo parece confuso para nós. Nós definimos fé, veja bem, exigiu de Abraão fé para obedecer à voz de Deus. Sai aí pelo deserto que eu que vou indicar o caminho. Então a fé de Abraão diante do chamado. Nós vamos entender isto ao longo desta aula com mais profundidade. Ainda outro slide, a fé de Abraão diante do chamado. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idolatra, tá? Eu trouxe um adendo depois desse primeiro parágrafo, e a principal referência bíblica sobre Abraão viver em uma terra idolátrica está em Josué, capítulo 24, versículo 22, onde afirma que seus antepassados, incluindo seu pai Terá, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Essa região era Ur dos Caldeus, um grande centro de adoração pagã na antiga Mesopotâmia. Olha o que está escrito em Josué 24, 2. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Então, está aí comprovando essa idolatria que existia aí na família de Abraão. Contudo, voltando aqui para o slide, ele creu no Todo-Poderoso, o único soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Agora, pastor, eu fiquei pensativo, né? Eles eram idólatras, ele obedeceu à voz de Deus. Eu trouxe aqui uma colocação depois desse último parágrafo. É muito provável, veja bem que não está objetivando, que Abraão tenha sido influenciado pela história e pela figura de Noé. Não apenas pelo legado histórico religioso, mas também pela possibilidade de terem sido contemporâneos ou por conhecerem descendentes diretos um do outro. Por quê? Idolatria. Ouviu a voz de Deus. Eu creio que havia histórias comentadas com relação ao que houve, o dilúvio, Noé, como Deus salvou Noé e a sua família. Então ele teve esse sentimento, esta fé foi aflorada quando esse Deus o chama para esta grande obra que ele ia realizar, né? Através de pai exaltado para pai de muitas nações. A fé de Abraão, eu tenho notado, isso que eu vou falar aqui está disponível no material que você vai fazer download. Ela nos ensina que a vida espiritual começa a partir do falar de Deus, da voz Aleluia. de Deus. Muita gente ouve Deus, às vezes vai para a igreja e ali ouve Deus falando, porém não age, não é? Mas a fé de Abraão nos ensina isso. Com a voz de Deus, ou a partir do falar de Deus, ele então começou essa jornada espiritual. Um outro aspecto que a gente tem aqui é a respeito da direção divina, que ela nunca, ou pelo menos nunca seria demais, mas assim, nem sempre ela vem acompanhada de explicações completas. Deus falou para ele assim: sai-te e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então não tinha explicação completa, mas já tinha uma direção. E obviamente que no decorrer da jornada, Deus vai se revelando ou vai revelando o seu propósito de forma gradativa. E ainda você vai perceber aqui a ação do Espírito Santo que conduz as nossas vidas, assim como fez com Abraão, por meio de uma dependência, por meio de uma sensibilidade espiritual, que é o que você consegue perceber na vida de Abraão, mesmo ele estando em um contexto, né? Porque Ur dos Caldeus era um ambiente, conforme o pastor Adolfo já mencionou aqui, com base em Josué 24, 2, era um ambiente de muita idolatria. Ele estava inserido neste contexto de idolatria. Mas a gente vai verificar que a chamada de Deus para que ele saia do meio da parentela, da terra onde ele estava,
não é apenas uma mudança geográfica, não é sair deste lugar, desta cidade para aquela, ou deste bairro para aquele outro bairro, não é tão somente isso, mas é de fato uma separação espiritual. O que Deus estava por realizar através de Abrão dependia, né, desta separação espiritual. Ou seja, Deus chamou o Abraão para fora de um sistema espiritual que estava corrompido. Esta é a realidade de momento ali para o patriarca Abrão. Agora, as promessas, né, ou a promessa que Deus fez para Abrão é o subtópico que você tem, é o subponto 2, não é? As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluiriam, né, toda a humanidade. Então, a promessa foi feita para ele, mas com abrangência, que é o que você pode ver aí em Gênesis capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. O que Deus prometeu para o patriarca Abrão marcaria a história dele próprio e a de todos os seus descendentes até os dias que nós estamos vivendo em 2026. Se você veja, essa realidade ela é muito latente, especialmente nós falando aqui no contexto de final de março, começo de abril, uma guerra que já se estende, né, com bombardeios de parte a parte ali na região do Oriente Médio. O Senhor, ele é fiel, ele cumpre aquilo que prometeu, mas a seu tempo, ou no tempo de Deus. E nesse sentido, então, é que há um tempo de Deus para todas as coisas. Vamos comentar aqui, irmãos, esta dimensão pactual que nós temos em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Far-te-ei, a promessa de Deus para Abrão é esta: far-te-ei uma grande nação. Entendamos que tanto ele quanto Sarai eram já de idade avançada, motivo pelo qual Sarai, de princípio, riu, não é, quando o anjo falou numa visita que fez a eles a respeito desta promessa. Esta dimensão, irmãos, é a seguinte, olha só, as promessas a Abrão, elas não foram feitas de forma isoladas, mas elas formam um pacto entre Deus e Abraão, e esse pacto ele acontece bem estruturado, e ele inclui a descendência de Abrão, ou seja, a sua nação, também inclui uma bênção pessoal a ele, ao próprio Abrão, mas também você vai perceber aqui uma projeção histórica também com alcance universal. Se não, a gente lê aqui o texto, olha só, o texto diz assim, ó: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aí o verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você percebe que esta bênção, essa promessa, né, de Deus para o Abrão, ela tem de fato essa projeção, tanto histórica como um alcance universal. Segundo a teologia bíblica, este pacto ele é histórico porque envolve a nação de Israel, ele tem a sua aplicação, o seu direcionamento messiânico, porque também envolve a pessoa de Jesus Cristo, mas também é universal, porque segundo o texto que lemos, Gênesis 12 e o verso 3, nós estamos falando aqui de todas as nações. Em Abrão, Deus inicia um plano que culmina com a redenção em Cristo Jesus. Agora, quando nós falamos conforme está na lição, que há um tempo certo para todas as coisas, obviamente que tem, assim como, por exemplo, o nascimento de Jesus, que nós estudamos na lição agora do primeiro trimestre, de 2026, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, foi exatamente no tempo propício. Diz o texto bíblico de Filipenses, não é? Capítulo 2, que foi na plenitude dos tempos que Jesus se encarnou. Esta promessa, então, que Deus faz aqui a Abrão, ela não se cumpre imediatamente, não é isso? Deus trabalhou por meio de processos
os quais tanto Abrão como os seus descendentes, como a nação separada a partir da sua semente, criada por Deus, também foi vivenciando isso. A fé, esta fé operosa que a gente tem em Abrão, o pai da fé, mas é impossível, a gente vai estudar isso, né? Ele é o pai da fé, mas cometeu algumas falhas, assim como nós também cometemos, mas nós precisamos aprender que aquele que anda por fé, que vive por fé, precisa, além de aprender, esperar, porque há exatamente esse tempo para todas as coisas. E o cumprimento divino da promessa que Deus fez não está pautado pelo nível da ansiedade que eu, pastor Adolvilson, que você tenha, porque em algum momento a gente está vivendo um tempo tão difícil de aflição que a gente quer que as coisas sejam para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. E aí Deus nos ensina exatamente isso, não é? Deus fez a promessa para Abraão e nós vamos estudar que exatamente por não aguardar o tempo de Deus, ele tomou uma medida que ocasionou um problema que ele tem a sua repercussão exatamente nesse tempo de guerra de 2026 que está acontecendo lá no Oriente Médio, no Oriente Próximo, né? Veja só, a promessa a promessa de Deus, ela exige, primeiro, a confiança contínua, ou seja, nós temos que crer e continuar crendo, perseverar em crer. Nós também devemos ter, além dessa questão da crença, da confiança contínua, essa nossa perseverança, ela tem que ser algo espiritual, porque surgirão no nosso dia a dia muitas situações que a vida nos impõe para que a gente possa desviar o foco. Mas se nós estamos vivendo esta promessa ou aguardando esta promessa, o cumprimento da promessa que Deus fez, então nós devemos ter esta confiança, mas também esta perseverança. E por fim, nós devemos estarmos submissos ao tempo de Deus, porque há um tempo certo para todas as coisas. A fé que não suporta esperar, olha só que frase é essa aqui, não é uma fé que amadureceu o suficiente, não é? E aí, o próprio exemplo de Abraão, que é o pai da fé, nos mostra isso. Exatamente porque não soube esperar, arrumou para si e para sua descendência um problema. Claro que Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Pastor Adolvilson, o subponto 3, as bênçãos de Deus para Abrão. Muito bem, nós comentamos aí sobre as promessas, agora as bênçãos de Deus para Abrão. Quero ler os 3 primeiros tópicos. O texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente, lá em Gênesis 12, versículo 2, a parte B. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador e ao desejo dele, claro, a abençoar. Mas veja bem, Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja bem que aqui nós temos uma colocação sobre esse primeiro versículo, versículo 1, a chamada e a renúncia, né? Deus ordena que Abraão deixe sua terra, parentela e casa paterna em Harã, um ato de separação total para andar em comunhão com Deus, demonstrando a sua fé radical. Abandona, larga tudo, que agora eu estou te chamando para uma grande obra. Primeiro, então nós temos aí uma chamada e uma renúncia que deveria acontecer. O versículo 2 diz assim: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Esta bênção para Abraão, interessante, para Abrão, nos alcançou. Eu marquei aqui, essa bênção nos alcançou hoje, em 2026, né? Eu marquei aqui a bênção de Abraão, ou de Abrão, estende-se hoje a todos os que creem em Jesus, sendo chamado filho de Abraão, pela fé. Gálatas, olha o que diz lá, Gálatas 13, 29, nós somos parte dessa bênção. Gálatas 13, 29 diz lá: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.
está falando conosco. E essa promessa do versículo 2 e 3, Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, engrandecer o seu nome, abençoá-lo e protegê-lo, ou seja, abençoarei os que te abençoarem. É interessante quando fala o pastor, eu quero ler o versículo 3 e vai ficar melhor explicado. Versículo 3 de Gênesis 12 diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, isso nos alcançou através de Jesus Cristo, o pastor acaba de comentar aqui. É interessante que Mateus, quando Mateus inicia o seu evangelho, no capítulo 1 e o versículo 1, olha o que diz lá. A profecia do Senhor, ou melhor dizendo, melhor aqui, por favor, me perdoe. Mateus 1:1, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, essa bênção nos alcançou através de Jesus Cristo, descendente de Abrão, tá certo? Agora, olha os outros parágrafos. Ele tem prazer em abençoar os que amam, e nele coloca a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão, versículo 2 que acabamos de ler. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Um adendo rápido sobre esse último parágrafo, o tempo de Deus, 99 anos. Após 24 anos de espera, quando nós lemos Gênesis 12 e 4, ele recebeu a promessa com 75 anos. E se cumpriu esta promessa com 99 anos. Imagine o tempo de espera, são 24 anos de espera para o cumprimento da promessa. Deus renova a promessa quando ela humanamente parecia impossível, evidenciando que ele cumpre as suas promessas no tempo certo. Já pensou, pastor? Recebe a promessa, depois espera aí 24 anos para o cumprimento da promessa. O pastor comentou aqui, hoje nós somos imediatistas, queremos na hora, é para hoje, é para agora, é o fast food, é comida rápida. Como se Deus fosse obrigado a atender todos os nossos pedidos assim, né? Exatamente. Veja bem o próximo parágrafo que trata desse assunto, ainda as bênçãos de Deus para Abrão. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca tinha imaginado. Não é? O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. No tempo oportuno, está aí, ó, Deus honra os que permanecem fiéis. Depois desse último parágrafo, eu trouxe o adendo aqui, Tiago capítulo 4, e versículo 10, diz lá, humilhai-vos, pois perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Assunto, olha que versículo de suma importância, foi o que houve aí, que aconteceu com Abraão, né? Eu trouxe uma colocação sobre este versículo, a promessa de honra. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça e honra aos humildes. Exaltar, neste contexto aí, cuidado, tá? Não significa necessariamente riqueza ou poder terreno, mas sim ser levantado por Deus em honra, paz e graça. A exaltação vem do Senhor e não de autoexaltação ou esforço próprio. Então, cuidado, alguém pode isolar este versículo aí, humilhai-vos, porque você será exaltado, você terá riquezas, você será um homem muito bem sucedido. Então, cuidado com essas aplicações, essas interpretações equivocadas que até a teologia da prosperidade pode isolar o versículo e falar, está vendo, vocês serão exaltados aí. E tem gente que consegue ser exaltado até querendo se humilhar, né? Exatamente. Tem gente que dá conta. Olha só, irmãos, Deus ele ainda levanta pessoas que confiam nele. Isso é para todo o tempo. Deus, ele pode e ele faz isso, né? Levanta pessoas que confiam nele, assim como também ele honra todos aqueles que permanecem fiéis. É o que você tem aí nessa última linha, não é, do tópico da lição. Mas você vai entender também que ele promove pessoas segundo a sua soberania, porque há pessoas que se acham, mas há pessoas que não têm essa perspectiva de se achar que é o bom, que é o tal, que é tal, mas que Deus assim os faz. É só você dar uma pesquisadinha na Bíblia, é só você dar uma pesquisada na história da igreja
E se você der uma ampliada na sua visão, dentro do contexto que você está vivendo atualmente, na sua igreja, aí na sua comunidade, você vai perceber que há pessoas que Deus promoveu, que segundo a sua visão, não são as melhores pessoas ou que não reúnem os melhores qualificativos para estar em determinada posição, mas quem faz isso, meus irmãos, é Deus, porque assim como Ele tem o tempo certo, Ele também tem a pessoa certa, Ele tem o lugar certo para fazer todas as coisas. Pela fé, Abraão respondeu ao chamado divino. Foi por fé. Nesse sentido, então, ele rompeu com o seu passado, ele confiou na promessa que Deus estava lhe fazendo e iniciou uma jornada, e esta jornada foi uma jornada transformadora para a sua vida, porque fez dele, não é, nessa jornada, tudo aquilo que ele viveu, fez dele um instrumento para que o plano da redenção da humanidade pudesse ser uma realidade. E aí é só nós continuarmos estudando não só a lição quanto a palavra de Deus, para aqueles que ainda não têm essa percepção, e você vai chegar a exatamente isso. Esse tópico primeiro, meus irmãos, de forma resumida, eles nos ensina que o chamado de Deus, ele tem essas duas características. Ele é soberano, mas ele também é transformador. Então, se você está recebendo de Deus um chamado, entenda isso, o chamado de Deus é soberano, ele move-se por meio do seu Santo Espírito nas nossas vidas, para que nós cumpramos, não é, a sua vontade. A fé é uma resposta à palavra que Deus revelou para nós, assim como você vai entender a palavra que Deus revelou aqui para o Abraão, a promessa que ele fez, esta fé o moveu no sentido de que ele pudesse ter realizado esta promessa na sua vida. A obediência, ela exige da nossa parte a renúncia. Ele teve que sair da sua terra, da sua parentela, daquela situação de comodismo que ele estava ali, para viver o sobrenatural de Deus. A promessa que Deus faz, ela nos dá toda a condição de sustentação enquanto estamos caminhando rumo ao objetivo que o Senhor prometeu. Então você pode ficar tranquilo, assim como tem um jargão no nosso meio que diz assim, que aquele que Deus chama, ele sustenta, isso é uma realidade e Abrão é um exemplo disso. O tempo de Deus também ajuda a moldar a nossa fé. Deus fez a promessa para o Abrão no auge dos seus 75 anos de idade, e conforme nós já ouvimos aqui do pastor Adovilso, ele teve que aguardar quase um quarto de século, para que a promessa se cumprisse, e nesse tempo ocorreu exatamente a maturação da sua fé. Ele se amadureceu, não é? O tempo de Deus moldou a sua fé. Por fim, irmãos, a bênção de Deus tem um propósito missionário. Deus, ele exalta todos os que nele confiam. A fé de Abraão não nasceu da compreensão que ele adquiriu ali pelo caminho, mas exatamente porque ele confiou na promessa de Deus, o Deus que o chamou. Aleluia! Vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos retornar na sequência, vamos aqui comentar a respeito da obediência de Abraão a Deus. Já voltamos, fica ligadinho. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADV, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa, e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas
suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, irmãos, a obediência de Abrão a Deus. Vamos lá com o pastor Adolfo, atendendo o chamado. Muito bem, é importante, pastor, entendermos, senhores professores, que a lição ela tem começo, meio e fim. Então é muito importante que o professor consiga chegar até o tópico 3. Se não chegar até o tópico 3 de cada lição, fica inconclusiva a lição, né? Tem uns que não conseguem. Então é bom administrar o tempo, chegar aí até o tópico 3, que é o encerramento, né, a conclusão da lição, tá certo? Tópico 2 agora, eu subponto 1, atendendo o chamado, né? Como o homem, ó, está destacado em verde, como o homem de fé, Abrão, atendeu o chamado divino sem hesitar. Trouxe um adendo depois dessa linha que nós lemos aí. Abrão é considerado o pai da fé, né? Porque confiou plenamente nas promessas de Deus e obedeceu de forma radical, mesmo contra todas as evidências lógicas ou humanas. Sua fé não foi teórica, mas prática e inabalável, destacando-se ao deixar sua pátria sem destino certo, esperar um filho na velhice e oferecer Isaque em sacrifício, que nós vamos ir ao longo do estudo. Veja bem, é algo humanamente, não tem lógica isto, né? Mas obedeceu a Deus sem titubear na sua fé, tá certo? Agora, veja bem, vamos continuar lendo aqui, e a partir para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Olha aí, também o terceiro parágrafo diz lá, hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu sempre falo para os alunos, né? Eu aplico fé para as coisas invisíveis. Eu não preciso aplicar a minha fé para observar o estúdio aqui, os equipamentos que estão aqui. Eu não preciso de fé, mas para o invisível eu preciso sim aplicar a fé que é um dom de Deus, que nós vamos ver mais adiante, é um dom que Deus nos dá, não é mesmo? Então, vamos ler lá. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aos Hebreus 11:1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Veja bem, trouxe aqui um adendo, o pastor já comentou algo sobre isso. Abraão não aprendeu a fé em livros. Ele a viveu como um relacionamento prático de dependência, obediência e confiança total em Deus, tornando-se exemplo para todos os que confiam em Deus. Aleluia! Veja bem como nós somos privilegiados. Hoje nós entendemos essa questão de fé. Ele não sabia, né? Ele não entendia, não tinha hoje as ferramentas que temos para pesquisar com profundidade este assunto de suma importância que é a fé. Veja bem, o último parágrafo, ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Trouxe aqui um adendo. A atitude de Abraão de partir demonstra que a verdadeira fé é ativa. Tem muita gente que tem fé, mas não toma atitude. Não há, né? Ele tem fé e tomou atitude, né? Uma fé verdadeira, a fé ativa e não passiva, confiando que o lugar determinado por Deus é melhor que o lugar do conforto próprio, como lemos neste último parágrafo. Em suma, veja bem, queridos, que sair pelo deserto, errante, morando aí em cabanas, não é? É só a fé mesmo que produz isso, a fé verdadeira. E ainda foi uma turba de gente com ele, a família, enfim, pai, sobrinho, depois nós vamos ver isto, e saindo pelo deserto. Imagine a responsabilidade que pesou sobre eles, né? Meus irmãos, olha só,
Hebreus 11:8, eu até peguei aqui para achar o texto para ler. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e, diz o texto, saiu sem saber para onde ia. O texto de Hebreus tem a definição chave, né, a respeito de fé, mas quando Abraão creu e agiu por fé, não existia essa formulação teológica de Hebreus, né? Exatamente. Então você pode resumir, né, que ele creu sem ver nada, né, sem ver nada, ele creu, ele partiu sem mapa, ele partiu sem GPS, ele partiu sem orientação nenhuma, ele simplesmente foi, não é? E ele confiou. E o confiar dele foi sem nenhum tipo de garantia palpável, visível. Isso é, de fato, um exemplo de fé. Aleluia! Agora, vamos falar a respeito de descuido, porque a promessa da parte de Deus, não é? A segurança de que a promessa vai se cumprir, porém, há as titubeadas que se dá pelo caminho. Abraão, ele também se descuidou, assim como eu e você, não é? Já vimos que o Abrão era um homem de fé, porém, permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas a sua terra, mas também a parentela. Pois é melhor, tem coisa que é melhor não comentar. Tempos depois, o seu descuido ocasionou alguns problemas com o seu sobrinho. Você vai ter o relato aí de Gênesis 13, os versículos de 8 a 9, que contextualizam, né, os problemas que foram enfrentados por Abrão, enquanto a jornada estava se desenrolando, não é? Abraão saiu da Caldeia, de Ur dos Caldeus, em direção a uma terra escolhida pelo Senhor. A orientação que você tem aí na sua lição é esta: tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Então vamos lá. Quando Deus falou com ele assim, Gênesis capítulo 12, versículo 4, e foi Ló com ele. Já 12, versículo 1, Deus falou para ele, sai-te do meio da tua parentela, é o que tem o texto. Então você vai dizer assim, o que foi que Deus ordenou? Sai do meio da parentela. E o que foi que Abraão fez? Permitiu a parentela junto com ele. E aí você vai verificar que revela o fato, não é, dele ter permitido o Ló com ele, revela uma verdade que para nós consiste em grande relevância. É importante nós entendermos esta lição que está aqui sendo proposta na lição. Obediência genuína pode coexistir com imperfeições humanas. Isso é aquilo que a gente já tem falado aqui, não é? Abraão era um homem de fé, mas cometeu vários, não foi só um, não, foi vários erros na sua trajetória. Veja as consequências. O texto de Gênesis 13, versículo 8, mostra exatamente a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que enquanto estavam ali pastoreando, né, as tensões elas foram evidenciadas. Depois nós temos, irmãos, um princípio bíblico, que aqui a gente tem que observar muito essa questão, que a obediência parcial, ela não impede o agir de Deus, porém, vai trazer conflitos e problemas que podem ser evitados, né? São desnecessários, eles podem ser evitados. Aí, quando nós observamos uma leitura desse trecho da Bíblia, não é? Uma leitura mais aprofundada, com uma análise mais aprofundada, nós vamos verificar que esse episódio não pode ser tratado de forma tão simplista como assim se apresenta, não é? Porque nós temos Abraão possivelmente sentiu a responsabilidade que tinha sobre a vida do seu sobrinho. Talvez esse seja o motivo do porquê ele permitiu
uma vez que ele era o patriarca da família, não é? Então, ele permitiu que o seu sobrinho se agregasse ali à sua caravana rumo à terra prometida. Deus não rejeitou o Abraão, ou Abrão, né? Por isso, pelo contrário, você vai verificar que ele conduziu o Abrão num processo que foi sofrido, que foi doloroso, mas que proporcionou a ele crescimento. Aí, quando nós vamos verificar a sua fé, você vai chegar a esta conclusão. A separação que acabou acontecendo posteriormente entre Abrão e Ló era, na verdade, parte do plano de Deus, do propósito de Deus, para que a fé de Abraão fosse algo purificado, porque aqui certamente havia os conflitos de interesse. Agora, nós temos aqui uma palavra para todos os nossos irmãos, alunos, você que é professor, não é, de escola dominical, enfim, você, um irmão, uma irmã fiel ao Senhor, que busca viver, caminhar por fé, andar por fé e não por vista. A nossa caminhada com Deus, ela envolve coisas que são, ao passo que são subjetivas, também muito objetivas. Ela envolve direção, correção e também amadurecimento. E aí, se você for buscar na sua perspectiva de fé, de vida, você vai observar exatamente isso. Deus apontou um caminho, em algum momento precisou fazer uma correção, não é? Uma convergência na sua vida, porque você já estava se desviando de obedecer o chamado de Deus naquela direção que ele havia lhe apontado, e aí, por fim, você vai observar que esse direcionamento de Deus, a correção do direcionamento, proporcionou para você, para a sua vida, para a sua família, até no seu ministério, um amadurecimento, um crescimento. Deus, ele trabalha conosco, mesmo quando ainda estamos aprendendo a obedecer plenamente. Então você, que já é uma pessoa madura, você vai observar, madura não só na questão de idade, mas eu digo na questão espiritual. Você vai observar que quando você era um novo convertido, você tinha alguns tipos de atitudes que com a maturidade, com a maturação espiritual, você já não tem mais. E se você for levar essa questão de uma pessoa madura para a questão da sua idade, da mesma forma, quando você era uma criança, você agia de uma forma, na sua adolescência você passou a agir de outra forma, na juventude de outra forma, já na fase adulta de outra forma, e se você já é um ancião de dias, certamente você age hoje de forma diferente. E em algum momento você ainda vai dizer, se eu tivesse, quando eu era jovem, a cabeça, a mentalidade que eu tenho hoje, exatamente porque você amadureceu. Isso é um processo de Deus e nós não podemos ignorar isso. Pois bem, vamos lá, pastor Adolvilson, subponto 3, a passagem por Harã. Muito bem, é o tópico 2, né? Tópico 2 e o subponto 3 é o último aqui desse tópico 2, né? Veja bem, está escrito ali, o pastor deixou bem destacado, nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Eu pensei aqui comigo agora, nesse momento, tem que passar pelo crisol, pelo crisol de Deus. O que é isso? Crisol era um vaso refratário para purificação de metais preciosos, como ouro e prata ali, derretia e purificava, né? Fogo Aliás, nele, né? é isso. Fogo, muito Até fogo. eu achei um texto aqui, Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então tem que passar por esse período de purificação, né? Até nós entendemos isso quando a pessoa tem muito anseio e desejo por exercer o ministério, mas tem que passar pelo crisol de Deus, tá certo? E olha o que está escrito aí, antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, né? Então veja bem, saíram de Ur, e não confunda Ur dos caldeus com relação a Abrão com Uz. Uz é com relação a Jó. Então Ur, saíram de Ur e foram para Harã, não é? Cidade importante da Mesopotâmia. E ali ficaram por um tempo. E eu marquei aqui, meus irmãos, o período em que Abrão, né? E a sua família permanecer em Harã, conforme relata de Gênesis 11:31, é um dos momentos de transição mais significativos na jornada patriarcal. Embora o destino original fosse Canaã, a parada em Harã serviu como um laboratório de fé e preparação, ou seja, não levou diretamente
ao destino, a Canaã. Teve que passar um tempo aí de preparação. Bom, não consegui encontrar aí, pastor, o tempo de permanecer em Arã, mas muitos acontecimentos houve ali nesta região, lembrando que nós estamos falando aí da Mesopotâmia, né? A terra de Ur ficava o que é hoje ao sul do Iraque, mais ou menos, bem ali ao sul do Iraque. Arã é um pouco mais acima, central ali da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Se referindo aí ao rio Tigre e Eufrates, naquela faixa ali, é o berço das civilizações, né? Agora, veja bem, então Abraão e Jacó tiveram esse tempo. Certamente, o último parágrafo, Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deuteronômio 8:2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Aquele questionamento que vem, né, quando nós estudamos Êxodo, não é? Aliás, pastor, essa dispensação patriarcal, ela inicia com Abraão e vai até o Êxodo, né? Esse tempo todo aí está dentro da dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. O porquê 40 anos? A resposta está aqui justamente em Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Olha a finalidade: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, durante esses 40 anos no deserto, Deus estava forjando o caráter do povo, e diga-se de passagens, muitos murmuradores morreram pelo deserto. Eu trouxe uma colocação sobre esse último parágrafo. Deus queria forjar o caráter de Abraão. Encontra paralelo no princípio de Deuteronômio 8:2, onde o deserto é usado para provar o coração e forjar a dependência de Deus. Arã foi o primeiro deserto ou escola de Abraão. Foi um tempo de aprendizado, onde a fé foi provada antes da promessa se concretizar. Para seguir para Canaã, não está na lição, eu trouxe um subsídio aqui. Para seguir para Canaã, Abraão teve que, eventualmente, deixar não apenas Ur, sua terra natal, mas também sua parentela e a casa de seu pai em Arã. Arã foi o passo necessário para separar Abraão de influência que não condiziam com o propósito divino. Vemos aqui o desapego total de Abraão. Ou seja, ele não obedeceu inteiramente. Sai você da tua terra e da tua parentela. Nós vimos aí, muitas pessoas foram com ele, inclusive seu pai, seu sobrinho, enfim. Chegando ali, aí Deus chama novamente. Sai daí da tua terra, da tua parentela. Então foi um tempo de aprendizado, onde o caráter de Abraão estava sendo forjado em Arã. A lição aí, irmãos, tem o texto de Gênesis 11:31, e esse texto diz assim, ó: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Isso. O destino era Canaã, mas eles chegaram em Arã e fixaram residência. Pastor, aí o texto diz que ali, o versículo 32 diz que foi ali que o Tera, que viveu 205 anos, morreu em Arã. Pode comentar. O senhor leu aí no versículo 11 algo importantíssimo. 31, o senhor começou com quem mesmo? Tera. Tera. Então ele era o chefe da família. Com certeza. Mas o chamado foi para Abraão ele. E não para até Arã, enquanto ele estava vivo, ele era o chefe. Agora está na responsabilidade. Está no comando de Abraão. Por que eu achei importante ler esse texto? Porque o texto está dizendo bem claro que eles saíram de Ur com destino para a terra de Canaã. Exato. Quando chegou em Arã, parou. Então, assim, certamente você deve ter um Arã na sua vida, que não é exatamente Arã. Está sendo forjado. É o tempo que Deus está utilizando. Então, veja aqui as observações que a gente colocou aqui, ó. Arã representa o intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa, não é?
Quem sabe você está nesse momento da sua vida, da sua história, vivendo exatamente o Harã de Deus na sua vida, não é? Oh, maravilha! O espaço Harã também representa o espaço onde a sua fé está sendo provada. E o texto de Deuteronômio 8:2 implica exatamente nisso, não é? Deus está vendo ali, colocou você na luta, na dificuldade, para ver se de fato você vai perseverar em seguir ao Senhor, ou se você vai negar ao Senhor, desistir da fé. E eu vou dizer para você, muita gente desiste no processo de Harã na sua vida. O tempo Harã também é representatividade do tempo onde o caráter de cada um de nós é moldado. Oh, meu Deus do céu! É preciso passar por Harã, não é? Olha só que ênfase que nós temos aqui. Nem toda demora consiste de fato em atraso. Você fala, mas está demorando. Não é? O caso de Abrão, nós já mencionamos aqui, o pastor Adovilso destacou, 75 anos recebeu a promessa, aos 99, Deus fala com ele agora aqui a respeito do seu filho. Você entendeu? Vamos arredondar para 25 anos, foi esse tempo. Então, esse tempo não é atraso, não é atraso. Nem toda pausa que se faz também é perca. Ah, parei. Não, você não é perca, porque Harã tem essa significância, foi o tempo de Deus moldar, então acabou trazendo benefícios para o Abrão, não é? E também, meus irmãos, e isso é bastante importante, porque alguém vai dizer, pastor, mas eu estou orando, estou buscando a Deus e tal, e Deus não fala comigo, não é? Pois é, nem todo silêncio de Deus significa ausência dele, porque isso é verdade. Todas as coisas estão diante dele. Ele é onipotente, mas ele também é onipresente e ele ainda é onisciente. Estudamos isso com largueza na lição do primeiro trimestre de 2026, quando estudamos sobre a Santíssima Trindade. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, nada foge ao seu controle, nada foge da sua visão. Então, se você está buscando a Deus e não está tendo resposta, fique certo, não é que Deus está ausente. Ele sabe, ele ouve, ele conhece, e no tempo certo, que para Abrão foram 25 anos, a promessa vai se cumprir, não é? Esta promessa, no caso aqui, de um filho, porque a promessa que Deus havia feito aqui para o Abraão, na verdade, passou bastante tempo, né? Passou bastante tempo, 430 anos aproximadamente ali, para o cumprimento dela. Olha, tem gente que não tem paciência de esperar uns dias, e ele teve paciência de esperar praticamente 25 anos até que o filho veio, o da promessa, não é? Muitas vezes a gente vai entender que Deus, ele está trabalhando mais em nós do que ao nosso redor. Ou seja, ele está objetivando as nossas vidas. Então não é tanto aquilo que ele pode fazer através de mim, mas é aquilo que ele pode fazer em mim. Isso de fato é importante. A mudança que Deus faz em mim é mais importante do que a que ele pode fazer através de mim, seja em qualquer âmbito. Porque quando nós lemos a palavra que nós estamos lendo, a palavra que nós estamos estudando, a palavra na qual estamos meditando, ela primeiro deve mudar a nossa vida, a nossa estrutura e o nosso ser. Se isso está acontecendo, tenha certeza que este grande objetivo de Deus está se concretizando nas nossas vidas, porque estamos sendo moldados segundo a sua vontade, né? Segundo o seu desejo eterno. Concluindo aqui então, meus irmãos, o tópico 2 da lição, não é? A fé verdadeira se manifesta quando a nossa obediência ela é sincera, ela é concreta, ela é real. Aí você vai observar esta fé verdadeira. A obediência que nós devotamos a Deus, ela não exige conhecimento a respeito das coisas que vão acontecer. Porque você fala assim, mas eu queria tanto, Deus está te chamando, né? E você fala, eu queria tanto,
mas o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser da minha família, o que é que vai acontecer com os meus? Fique certo que se Deus está chamando, Ele já tem tudo preparado, tudo pronto para que as coisas aconteçam segundo o seu plano soberano. Aleluia! A nossa caminhada com Deus também precisa de ajustes e de correções. Eu falo sempre da palavra convergência, né? Em algum momento Deus te chamou para um lugar e você está tendo uma tendênciazinha de sair para a direita ou sair para a esquerda. E aí você precisa fazer a correção da convergência e andar naquilo que é o caminho que Deus chamou você, não é? Deus trabalha usando processos nas nossas vidas, e esses processos, eles são exatamente para moldar a nossa vida, o nosso caráter, até que estejamos prontos para o cumprimento da promessa. E foi exatamente esse o processo de Abraão, que nós vamos estudar ao longo, não é, dessas primeiras lições especificamente, que vamos estudar a respeito de Abraão e a sua vida. Por fim, a maturidade espiritual, ela é progressiva. Ela vai acontecendo gradativamente, tempo após tempo. Você não aceita Jesus hoje e já tem maturidade da fé amanhã. Você vai precisar passar pelos processos de Deus, pelos processos de fé, pelos processos entre os irmãos, porque vai ter aqueles irmãos que vão te ajudar, mas infelizmente tem aqueles que também vão te atrapalhar. E até esses que te atrapalham, esses também te ajudam a crescer e a amadurecer. Amém? Vamos aqui para mais um intervalo e vamos retornar então para o tópico 3 da nossa lição. E neste tópico 3 vamos estudar sobre as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Já voltamos, fique ligado. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastor Adovilso, tópico 3 da lição, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. É muito sugestivo esse tópico. Veja bem que nós estamos caminhando aí para o céu e vamos enfrentar lutas, né? Provas. E não é diferente aqui do nosso querido pai da fé, o Abraão, né? Veja bem, o tópico 3, o subponto 1, não é mesmo? Vamos lá, adiante. Veja bem, em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. Trouxe aqui uma colocação rápida sobre isso, não está na lição. A decisão de seguir a Deus coloca o cristão em oposição aos valores do mundo, o que pode resultar em perseguição ou dificuldades sociais e pessoais. Né? A gente sempre ouve, olha, lá na empresa, de repente estão lá um grupo contando piada, de repente a pessoa chega, vamos mudar de assunto que o crente chegou aí, o irmão chegou, então faz a diferença no meio, não é mesmo? Agora veja bem, continuando aqui, no entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentaram em nossa trajetória. Veja bem que não é fácil chegar em Canaã, lutas, barreiras surgirão aí, né? Depois do segundo parágrafo que eu li aí, eu fiz uma colocação aqui, no entanto, Abraão venceu. Como que ele venceu? Pela fé. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler ali o chamado, a galeria dos heróis da fé.
personagens do Antigo Testamento venceram pela fé, venceram pela fé, venceram pela fé. E é interessante quando nós entramos em Hebreus 12, 11, então depois da galeria, em Hebreus 11, nós entramos em Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Ou seja, qual testemunha são essas? Aqueles homens que venceram pela fé. E quando começa Hebreus 12, 1, portanto, nós também. O que é isso? Venceremos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo aqui o terceiro parágrafo, depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Olha a situação. Trouxe aqui com relação a isso, a frustração do chamado. Temos aqui um contraste entre a promessa e a realidade, né? A promessa. Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação e abençoá-lo. Gênesis 12, 1 a 3, já fizemos a leitura. Agora ele chega na terra de Canaã, o que ele encontra? Fome. Pouco depois de chegar a Canaã, uma fome severa atinge a terra. Isso cria uma tensão entre a promessa divina e a realidade presente. Agora vem a dúvida, será que eu ouvi direito? Eu estava tão bem e chego numa terra que ele promete e está numa miséria? Será isto? Aí vem aquele choque, né? Aquela tensão entre a promessa divina e a realidade presente. Quantas vezes, irmãos, será que eu estou, será que realmente eu sou chamado? Nós temos esses momentos, esses picos aí de sentimento, mas Deus nos ajuda e vamos em frente. E tem a frustração aí, né? A fome serve como um teste de fé. Em vez de buscar a Deus, o que Abraão faz? Desce ao Egito. É o que na Bíblia simboliza frequentemente desviar-se da direção de Deus para sobreviver. Veja bem, em Gênesis 2:10 narra que a fome era grande e por isso ele decidiu descer ao Egito, mas em nenhum momento, pastor, encontramos a orientação de Deus. A promessa de Abraão era em Canaã. Ele não consultou a Deus e desce para o Egito. É uma iniciativa humana, e eu escrevi aqui, diferente das instruções diretas de Deus em Gênesis 12:1, não há registro de que Deus tenha orientado essa mudança para o Egito. O que aconteceu? É a consequência da desconfiança, do chamado, não é? A descida ao Egito é vista como um momento de provação onde a fé de Abraão falhou em confiar que Deus o sustentaria na terra prometida, levando ao episódio com o faraó, que nós vamos ler aí adiante. Agora, veja bem, em muitos momentos consulta-se a Deus. Não, vou tomar uma decisão minha, própria, e só vai dar errado. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra, Gênesis 12:10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. E o outro slide continua sobre este assunto, a dificuldade contra a fome. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados, não é? Agora, veja bem, irmãos, por que foram para o Egito? Trouxe aqui um adendo. O Egito era, na antiguidade, o celeiro da região devido ao rio Nilo, né? Tornando-se refúgio natural para povos vizinhos durante tempos de seca em Canaã. Claro, onde tem água, tem rio, é uma terra produtiva, né? Plantava, colhia. E eu trouxe aqui ainda um adendo, uma aplicação prática. Descer ao Egito, muitas vezes, simboliza na Bíblia buscar refúgio no mundo, ou seja, no sistema mundano. Olha a situação de nosso querido Abraão aí. Em vez de confiar na providência divina, o medo da morte cercava a sua caravana e fez Abraão esquecer momentaneamente a promessa de que ele seria abençoado na terra que Deus lhe mostraria. E eu escrevi aqui ainda, se Deus chama, Deus sustenta. A promessa era em Canaã. Se ele permanece em Canaã, Deus entraria com a providência, né? Mas resolveu por si só, vamos descer ao Egito, e trouxe problemas. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Gênesis capítulo 12 e versículo 10. Muito bem, nem toda solução prática é direção de Deus. O Egito não era direção de Deus,
na vida do Abrão. Tanto que ele chegou ali e já deu BO, né? Já teve problema. Então, nem toda solução prática é direcionamento de Deus, é direção de Deus, e nós temos que estar atentos aí, sensíveis, né, à voz do Espírito Santo, que ele não nos deixa em dificuldade. Agora, há dificuldade de ir para o lugar certo. Coloca isso como uma pergunta. Você tem dificuldade de ir ao lugar certo? Havia fome na terra, é o que você tem aí na sua lição. Então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra, não é? E conduzi-lo para um lugar onde havia fome, escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, lá havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, como é, não é? Como é atualmente. Porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e aí com isso a fome, com certeza. Tempos depois, a história se repetiu, quando os filhos de Jacó, netos de Abraão, tiveram também de buscar socorro no Egito, quando à época José governava o Egito, não é? Se você não teve ainda o prazer, você tire um final de semana aí, leia Gênesis capítulo 37, não é, até o 51, para você conhecer a história de José no Egito, que começa ali no capítulo 37, e você vai ser com certeza edificado. Vamos lá. Abraão enfrenta uma questão crucial. Qual a questão que Abraão está enfrentando aqui, quando nós estamos falando de dificuldade de ir para o lugar certo? Ele estava no lugar certo, mas as circunstâncias que estavam ali acontecendo estavam erradas, não é? Ou estão erradas. E isso, com certeza, gera conflitos interiores. E nesses conflitos interiores, a primeira questão que surge é essa: devo permanecer e confiar ou devo tomar uma atitude, nesse sentido, sair e buscar uma solução imediata? Olha, já temos estudado aqui e devemos não perder isso de vista. A promessa de Deus era a terra de Canaã. Essa foi a promessa de Deus para o Abrão. Também Deus havia dito para ele que ali era uma terra de provisão, também futura, para o momento e para o futuro. E aí você vai observar que ele fica nessa questão, quando decide então descer para o Egito. Era um território sujeito a secas e um ambiente de estabilidade climática. Deus não escolheu para ele o lugar que alguém vai dizer assim, perfeito, porque se nós formos olhar pelo lado da nossa comodidade, a gente quer sempre o lugar, o perfeito, né? Exato. Onde não haja dificuldade, onde não haja problema, onde não haja enfrentamentos, onde tenha dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e por aí vai. A gente quer exatamente assim. Deus, então, não escolheu para ele um lugar perfeito, mas escolheu um lugar onde ele deveria viver na dependência do Senhor. E é exatamente esse lugar que Deus quer que eu e você estejamos, na dependência dele, seja no lugar geográfico que for, mas sempre na dependência dele. A decisão que o Abrão tomou de ir para o Egito não é apresentada como uma decisão que tenha sido ordem de Deus. Está subentendido que foi uma direção que ele próprio tomou. Eu até achei o texto aqui, diz assim, versículo Gênesis 12, verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então aqui não está dizendo que Deus falou para ele assim, desce para o Egito. Foi uma decisão que ele próprio tomou. Essa decisão não é apresentada como ordem de Deus. Isso sugere uma ação que ele, Abrão, tomou com base na lógica do momento que ele estava vivendo, não necessariamente fruto de um direcionamento de Deus. Ou seja, nem toda decisão
que à primeira vista ela é lógica, ela é executável, quer dizer que seja espiritualmente correta para mim e para você. E também que nem toda saída estratégica que se apresenta para nós também seja a direção de Deus. Você está num momento difícil e, de repente, você toma uma decisão sem buscar orientação de Deus, porque, a princípio, você entende que aquela saída ela é uma saída estratégica que vai, naquele momento, resolver o seu problema. Porém, se for fora da direção de Deus, os problemas se agravarão. Não é? Diante dessas crises que o Abraão enfrentou e que eu e você também podemos enfrentar, a primeira resposta que a gente deve ter é aquela obtida por meio da oração. Ainda que muitos crentes já abandonaram esse princípio, né? E essa prática, a de orar a Deus nas suas tomadas de decisão, ela, conforme estamos estudando aqui, deve ser tomada como regra para as nossas vidas. A direção que nós vamos tomar, aquilo que iremos fazer, sempre deve ser algo segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Se ela vem do Senhor, com certeza será bênção. Se não, certamente trará lutas, aflições para as nossas vidas. Entenda ainda que, conforme nós estudamos agora no primeiro trimestre de 2026, o Espírito Santo ele nos guia, mesmo que os cenários sejam adversos. Veja o Salmo 23, o salmista Davi se dizendo satisfeito pela presença do Senhor com ele, mesmo no vale da sombra da morte. Ou seja, é o vale da sombra da morte, Deus está conosco. Está na cova dos leões, Deus está conosco. Está na fornalha ardente, Deus está conosco. Deus não livrou nem o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego da fornalha, assim como não livrou o Daniel da cova dos leões, assim como não nos livra de passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas o que é que importa? A presença dele conosco. Se estivermos com a presença dele nessas circunstâncias mais adversas que possamos estar, é garantido que teremos vitória. Agora, finalizando aqui com um princípio. O problema é enfrentar as dificuldades sem buscar a direção de Deus. Estar no lugar certo não elimina a necessidade que nós temos de depender continuamente de Deus. Se estivermos vivendo na dependência de Deus, pode ter certeza, tudo irá muito bem. Pastor Adorvilson. Agora, outra dificuldade que ele enfrentou foi falar a verdade aí. Vamos lá, o tópico 3 e o subponto 3. O texto diz aí, olha, que quando o faraó viu Sarai, imagine a caravana chegando. Quando saíram de Harã, diz a Bíblia que muitas almas acompanharam Abrão. Almas aí são pessoas, né, nesse caso, nesse contexto. O texto diz que quando o faraó viu Sarai chegando, né, com seus 75 anos, mais uma beleza singular, tomou-a para a sua casa. E viram, está o texto aí, os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão. Mas teve um dote aí que ele recebeu, né? Por amor dela, ele teve ovelhas, vacas, jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Veja bem, olha aqui, ó, eu vou te presentear, mas vou levar aí a Sarai como esposa, né? Depois desse primeiro parágrafo, eu trouxe aqui fiz uma colocação. O texto diz que quando o faraó viu Sarai com 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para a sua casa. E nós já lemos o texto aí de Hebreus 12, 15 a 16. Mas vamos continuar agora. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. Trouxe aqui sobre esse segundo parágrafo, não é? O relato bíblico de Gênesis 12, 10 a 20, Deus interveio para impedir que Faraó tivesse relações sexuais com Sara, então Sarai, protegendo-a e assegurando o propósito divino traçado para ela e Abraão. Lembra da promessa? Está aqui. Deus não permitiu. Então veja bem, Deus no controle da história. Embora ele mentiu, veja bem, o pai da fé mentindo. Isso significa que nós somos seres humanos e temos falha. O pai da fé mentiu. Nós vamos entender isso
daqui a pouquinho, que mentira que ele foi pego aí, né? Então o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Está aí, não é mesmo? E ainda continuando, então Faraó perguntou a Abraão, por que me disseste que ela era tua mulher? Gênesis 12, 18, eu trouxe aqui um adendo. Faraó repreende Abraão. Interessante que Faraó é o símbolo do inimigo de nossas almas. Pois é. Veja bem, ainda chamou de mentiroso. Tacou na cara dele. Tacou. Então, a Faraó repreende Abraão por mentir sobre Sarai ser apenas a sua irmã, expondo a falha de fé do patriarca que temeu pela própria vida. Apesar do erro humano e do risco à promessa divina, Deus intervém soberanamente para proteger a família e garantir o cumprimento de seus propósitos. Porque se ele fala assim, é minha esposa, ele temia por sua vida, falou, vão me matar e vão ficar com a Sarai. Então, olha, vamos falar que você é a minha irmã. E no próximo slide, ainda com relação à dificuldade de falar a verdade, Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Eu fiz aqui uma colocação, Abraão mentiu que Sarai, ou Sara, era sua irmã para proteger em dois momentos distintos. E não foi só uma vez não, pastor. Primeiro no Egito, com o faraó, Gênesis 12, 10 a 20, e posteriormente com Abimeleque, rei de Gerar, já lá em Gênesis 21 a 13. Em ambos os casos, Abraão temia ser morto por causa da beleza dela, alegando que ela era apenas a sua irmã, né? Filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe, conforme Gênesis 20 e o versículo 12. Então, essa mentira foi para salvar a pele dele. Mas é interessante, olha a colocação que nós temos aí. Além disso, ela realmente é minha irmã, filha do meu pai, ainda que não da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Está aí em Gênesis 20, 12. Ele era meia irmã, portanto, de Abraão. Mas o interessante aqui, pastor, que ele teve lá, saiu com muitos bens ali ainda. Se nós lermos o contexto, ele saiu com os camelos, com o que foi passado para ele aí, não é? Ovelhas, vacas, jumentos e servos. Saiu ganhando com a história ainda. Em plena fome, ele chega e ainda sai ganhando. Mas essa é a intervenção de Deus. Quando Deus promete, não permitiu o relacionamento com o faraó, porque existia uma promessa para Abrão e Sarai. Muito bem. Eu não vou fazer muitos comentários aqui, porque está no material de apoio, né, que você vai fazer download aí acessando a plataforma. Mas essa meia-verdade de Abrão vamos falar aqui bem sinceramente, é uma prática comum no nosso meio hoje. O indivíduo usa meias-verdades, aí ele fala, não, mas não foi mentira, mas foi meia-verdade. Isso é manipulação de informação. Se não é verdade plena, está errado, não é? E foi exatamente a falha aí do nosso pai da fé, o Abrão, meu Jesus Nazareno. Esse tópico que nós estamos concluindo aqui, ele nos mostra que a chegada ao lugar da promessa não encerra as provas, porque o indivíduo recebe de Deus uma promessa e ele acha que quando chegar lá acabou a luta. Exato. E não é bem assim, não é? As lutas, elas são, podemos dizer assim, consequência de enquanto estivermos vivendo nessa terra, haverão problemas, não é? A fé, a nossa fé, assim como foi a de Abraão, ela foi testada em meio às circunstâncias, e você vai observar que em meio às circunstâncias, ele, assim como eu e você, em algum momento também pode titubear, falhar, tomar decisões erradas e agir de forma errada, não é? E aí, uma outra questão que nós vimos aqui, é que quando você for fazer uma tomada de decisão, especialmente se você estiver sob pressão, você entenda que essas decisões precisam ser tomadas segundo a direção de Deus para a sua vida, para que os problemas não sejam maiores, para que não se agravem. Não é? Uma outra verdade que nós aprendemos neste tópico é que o medo pode comprometer a nossa caminhada espiritual. Por fim, não menos importante, na verdade, mais importante, Deus permanece fiel, mesmo em meio às falhas humanas, porque a Bíblia diz que Ele
não pode negar-se a si mesmo. Então, você tem aí, Abraão não foi um homem sem lutas. Abraão, ele, conforme estamos estudando, ele foi um homem que, apesar das lutas, ele permaneceu dentro do propósito de Deus. E nós não podemos nos esquivar desta responsabilidade. Ao chegar à terra prometida, Abraão enfrentou crises externas, decisões difíceis e ainda os conflitos internos, mas a graça de Deus, aleluia, a sua fé o sustentaram. A graça de Deus, a sua fé em obediência foi que deu sustentação e o conduziu para além das falhas, numa perseverança que a gente verifica aqui, em seguir o propósito divino para a sua vida. Aleluia. A fé não nos impede de enfrentar crises, mas ela nos impede de sermos vencidos por estas crises. Pastor Adolvilson, fazendo a conclusão da lição. Como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Maravilha, meus irmãos. Eu vou deixar aqui para você o acesso, à nossa plataforma, está aqui, online.cetadb.com.br, para você poder criar o seu perfil e acessar, fazer download desse material, dos comentários. Se preferir, aqui está o WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, 43 99 960 8886. Você passa aí a mensagem solicitando, o acesso da plataforma para o material da Escola Bíblica Dominical, e eu vou te passar um passo a passo de como você cria e acessa este material gratuitamente. Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula, que será a lição de número 2, nós vamos estudar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. E você não perca a oportunidade. Se puder, nos ajude divulgando, esta aula. Você pode copiar o link que você tem aí e enviar para os irmãos que você conhece. Se você tiver dúvidas, pode nos enviar também pelo WhatsApp, pode colocar no comentário aí da aula e nós estaremos dando o retorno com a sua dúvida, esclarecendo a sua dúvida. É isso, pastor Adolvilson, com a palavra. Isto, Deus abençoe a todos os professores e alunos da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E só foi a primeira, só falta 12. Amém. Esperamos você, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.